Picos de calor, irritabilidade. Um dia tá triste, daqui a pouco tá feliz, sem motivo nenhum. Gente, se você está se identificando com algum desses sintomas, então esse programa dessa semana é para você. Fique ligado que hoje o tema que eu vou discutir com a minha amiga Carmela. Tudo bom, Carmela? Você, Gra, tudo prazer jóia. estar aqui com você. Imagina, a gente vai falar de menopausa. Hoje em dia as mulheres cada vez mais cedo estão sentindo aí os sintomas da menopausa. E nas nossas pesquisas a gente percebeu que as meninas estão começando a usar a pílula anticoncepcional mais cedo, e isso faz com que induza a menopausa e tenha a menopausa mais cedo. Mulheres até de 37, 38 anos já começam a ter a menopausa, que é o encerramento do ciclo menstrual. E sendo que a média, né, Carmela, é de 45, de 46 a 51. Exatamente, exatamente. Né? No meu caso foi aos 51 anos e meio, né? E foi abruptamente, assim. Foi do nada, parou as menstruações, né? E daí que começaram realmente os sintomas. Os sintomas. Né? Você estava me falando que teve todos os sintomas. Todos. Começando pelas ondas de calor, que são insuportáveis, parece assim duas tochas, né? Uma na frente, outra atrás, você molha todo o cabelo aqui, pé da nuca, o peito, as costas. Geralmente é à noite, ou não? A maior parte vem à noite, né? Mas eu tinha assim em torno de uns 20 durante o dia, então era bem severo. Você tá brincando? Né? Aí eu falei assim, não dá pra ficar disso. Mas e se fosse só os calores, estaria ótimo, né? Mas eu comecei a ficar depressiva, uma coisa que eu não sou depressiva. Comecei a ficar triste por motivo nenhum, assim, desanimada. Tudo que eu gostava de fazer, eu não queria mais fazer. Não tinha mais graça, né? Um outro fator também que me deixou muito desanimada é ressecamento de pele, de cabelo, de unha, tudo quebrando, sabe? Assim, você passa cremes e cremes, não resolve, parece um taborrão. E eu acho, mas o mais grave mesmo, eu acho que é uma depressãozinha, essa desânimo, essa tristeza, eu acho que não tá. Eu não tava tendo qualidade de vida. Isso é horrível, né? Eu falei, não sei o que eu vou fazer. Fiquei realmente muito em dúvida no que fazer. Bom, e você, a gente estava conversando até antes da nossa entrevista, que eu não entendo o porquê, mas existe um preconceito muito grande da mulher assumir que ela está na menopausa, né? Então, foi uma das razões de eu estar aqui conversando com você hoje, porque eu acho assim, as mulheres se sentem envergonhadas de dizer sobre o assunto, que está passando sobre esse período da vida, que é mais um período que simplesmente nós vamos... Que é normal todas nós, né? Umas mais e umas menos, né? Então, eu vejo que as minhas amigas, minhas colegas têm um preconceito de não conversar sobre isso. Eu não sei por quê, porque eu acho que a gente poderia nos ajudar se a gente dialogasse mais, trocasse mais informações. Porque muitas delas não sabem nem a diferença entre menopausa e climatério. Por isso, eu convidei o Dr. Ivan Moreira para explicar um pouquinho sobre menopausa, climatério, sintomas. Vamos conferir que está bem legal. Inicialmente, eu gostaria de conversar sobre esse tema, que é o climatério, que são nada mais, nada menos do que as mudanças que vão acontecendo no corpo da mulher no final do período fértil. Eu usei o termo climatério e não menopausa, e às vezes as pessoas se confundem um pouco em relação a isso com os termos. Menopausa, propriamente dito, é o nome do último ciclo menstrual, da última menstruação que a mulher tem ao longo da vida dela. Da mesma maneira que a primeira menstruação tem um nome específico, que é menarca, a última menstruação tem um nome específico, que é menopausa. Já as mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos e dos meses, até culminar com a última menstruação, e que muitas vezes permanecem depois da última menstruação, é que a gente chama de climatério. O climatério é um período que muitas vezes dura 1 ano, 2 anos antes, 1 ano, 2 anos depois da menopausa. E nesse período é o período onde as mulheres vão tendo, às vezes, irregularidade menstrual, aquele padrão que ela menstruava todos os meses regularmente, de repente começa a ter um mês menstrua, um mês não menstrua, um mês vem um volume maior, um mês vem um volume menor, um mês ela tem mais sintomas de tensão pré-menstrual, outro mês tem menos. Essas mudanças que vão acontecendo antes de ter a última menstruação e que mesmo podem vir acontecendo depois da última menstruação é que a gente chama de climatério. Normalmente a idade adequada ou a idade correta de se ter a menopausa, a última menstruação, é a partir dos 45 anos. O que acontece antes disso
pode ser uma menopausa e do ponto de vista médico, isso é uma menopausa precoce. O mais adequado é que seja após os 45 anos, podendo ir bem adiante disso, 47, 48, 50, às vezes pacientes com 52 anos ainda tendo um fluxo menstrual, um ciclo menstrual regular. Normalmente, o diagnóstico do climatério é feito tanto clinicamente, numa conversa em que tudo isso vai ser relatado, a paciente vai referir para o médico quando foi a última menstruação ou desde quando ela começou a ter alguns sintomas que estão relacionados com essa fase de climatério. E quais são os sintomas mais comuns? Os sintomas mais comuns são alteração de humor, o humor fica um pouco mais lábil, às vezes um pouquinho mais de sintoma, de alguns sintomas depressivos, não chega a ser obrigatoriamente uma depressão, mas um pouco mais de tristeza, um pouco mais de angústia, uma tristeza que muitas vezes não tem muito motivo. Às vezes eu estou com um pouco mais de energia, às vezes um pouco menos. Às vezes eu estou um pouco mais irritada, às vezes um pouco menos. Outras alterações que podem ir acontecendo conforme o nível de hormônio feminino vai se reduzindo é a hidratação da pele, a hidratação do cabelo. Tudo isso pode ir piorando e mudando com o passar do tempo. Então, a mulher manter uma hidratação por boca, se hidratar bem, isso ajuda bastante a tentar amenizar esse tipo de sintoma. As famosas ondas de calor, que a gente chama de fogacho, são também relacionados com a oscilação e a baixa do hormônio conforme ele vai acontecendo. Elas podem acontecer qualquer hora do dia, são mais comuns no período da noite. Isso às vezes atrapalha um pouco o padrão de sono da mulher, que acaba acordando uma hora porque está com muito calor, uma hora porque está com muito frio. Isso às vezes pode piorar um pouquinho o padrão de sono da pessoa. E isso acaba fazendo com que no outro dia você esteja com menos energia, com menos disposição e etc. Junto a isso, o que eu havia comentado no início, a menstruação ficar muitas vezes um pouco mais regular, seja uma quantidade de fluxo menstrual menor, ou às vezes alguns meses onde falha-se um mês tem fluxo, um mês não tem. Isso clinicamente faz a gente pensar no período de climatério, somado, óbvio, à idade que a paciente está tendo. Junto a isso, numa conversa com o seu médico, alguns exames vão ser solicitados para se identificar se de fato esses hormônios estão ficando mais baixos, para ver a história em geral da família, se a história da família, as mulheres da família têm o hábito de ter uma menopausa mais cedo, 45, 46 anos, ou se não, um pouco mais tarde, 50, 52 anos. É com base tanto nos sintomas clínicos quanto no dado laboratorial é que esse diagnóstico vai ser feito.